a paz do Senhor. Irmãos, abre a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24, vai falar de família. Eu quero pedir ao povo que fique ligado os textos que nós vamos colocar. Eu vou procurar não ser longo, não demorar muito. Quero pedir aos nossos amigos lá em cima que sejam rápidos, ligeiros, para colocar lá no telão lá. Josué 24, 15. Cadê? Tá lá. Eita, que maravilha. Vamos lá então? Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Meu Deus do céu, que coisa linda. Pai Santo e Deus eterno, obrigado, Deus, pela oportunidade de poder estar na tua casa, Senhor. Lemos tua palavra e te pedimos que aplique em nossos corações. Venha nos impactar, venha tratar conosco, Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Aqui dá uma notícia para vocês. Uma notícia para vocês, boa. Vocês já observaram que eu estou com óculos meu antigo, velho? Quem observou? Ninguém viu, né? Eu estou com óculos velho. Porque esse óculos aqui estava velho. E eu não conseguia enxergar com ele. Como eu tive aquele problema de visão e meu grau aumentou, eu tive que fazer um óculos novo. Eu observei por esses dias que meu óculos novo estava ruim. Quando eu peguei o velho que coloquei, a visão melhorou. Significa, irmãos, que a minha visão ficou melhor. Oh, que maravilha! Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Hein? Só Deus faz esse negócio, irmão. Eu estou vendo, cheguei em casa, eu fui na casa dos irmãos fazer uma visita hoje, e quando eu retornei meio esquisito. Não, o negócio não está bom para mim, não. Não está ficando legal, não. Cheguei dentro do carro, peguei esse óculos que estava dentro do carro, guardado, e quando eu botei, clareou. Ou seja, voltou ao normal. Então a visão está boa para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Vamos lá então, irmãos, nós lemos um texto que está inserido nesse livro de Josué, no capítulo 24. Todo mundo conhece essa história. Todo mundo conhece essa história, sabe que Josué foi o camarada que assumiu o lugar. Não é isso? É isso aí. Assumiu o lugar de Moisés para levar o povo para poder adentrar a terra prometida. E quais eram as terras prometidas? Canaã. Existiam os hebreus, os herveus, jebuseus, heteus, ferezeus, aquela terra todinha ali. Então seria Josué o cara que iria possuir aquelas terras, né, juntamente com o povo de Israel. Era uma terra prometida. E ele realmente adentrou e conquistou todas as terras. Homem guerreiro, lutador, ele conquistou as terras. E depois que ele conquistou as terras, ele chama o povo de Israel, né, e divide as terras, coloca cada um no seu devido lugar. As coisas de Deus são sempre muito bem ornadas e organizadas. Então ele pega o povo e diz, olha, cada um tem o seu pedacinho, cada um tem a sua terra que o Senhor prometeu e ele cumpriu e deu para vocês. Então está todo mundo arrumado, certo? Tá. Agora vem todo mundo agora para uma reunião, que eu quero fazer uma reunião com vocês. E nessa reunião, ele vai dizer assim para o povo, lá no versículo 14 anterior a esse. Agora, pois, temei ao Senhor e serve-o com sinceridade e com verdade. É o que Josué fala para o povo. Agora que vocês estão locados, agora que vocês estão
né, localizado, arrumado, está tudo direitinho. A bênção está nas mãos de vocês. Preste atenção. Sirva ao Senhor com verdade. Sirva a Ele com sinceridade. Jogue fora os deuses aos quais serviram os vossos pais além do rio e no Egito. E sirvam ao Senhor. Ele falando para o povo. E depois que ele disse isso para o povo, ele virou novamente para o povo e disse: porém, se parece mal aos olhos de vocês servir o Senhor, façam as vossas escolhas. Façam as vossas escolhas. Se vocês querem servir os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio Jordão, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Foi o que ele fala para o povo. E depois ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um homem de palavra, um homem de atitude, um homem de determinação. Porque se vos parece bem servir a outros deuses, escolhei hoje a quem servais. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? Pode aplaudir ao rei por isso? Baseado nesse texto aqui, vou trazer um tema para os irmãos, falando de família, muito interessante. O relacionamento da família. A pergunta é: como tem sido o teu relacionamento com a sua família? Como você tem se relacionado entre si? Como você tem se relacionado com a igreja? Qual é o relacionamento que tem a sua família com a igreja? Qual tem sido a comunicação ou o relacionamento entre a sua família e Deus? São três. São esses três que eu quero passar para vocês. Esses três tipos de relacionamento. Como você tem se relacionado com Deus? Como você tem se relacionado com a sua igreja? E como você tem se relacionado com a sua família? Uma pergunta, claro, você não vai responder. Mas você vai pensar. E nós vamos estar tratando sobre esse assunto. Comunicação é um assunto de uma importância muito grande na vida das pessoas. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, tudo que tem vida, se comunica. Não é assim? Tudo que tem vida, se comunica. Por exemplo, em Salmo, capítulo 19, versículo 1. Coloca aí pra gente. Salmo 19, verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Amém? Então, irmãos, a natureza, ela se comunica. Porque tudo que tem vida se comunica. Deus se comunica conosco. Coloca aí para a gente Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Assim, havendo Deus antigamente falado, porque Deus fala, amém, irmãos? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Deus falou, aleluia,
através dos profetas, e tem falado conosco nos últimos dias, através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que foi assentar ao lado do nosso Deus, lá na eternidade, lá na glória celestial. Então Deus fala conosco, aleluia, tudo que tem vida se comunica. E a família, ela precisa se comunicar. A família precisa ter diálogo entre si. A família precisa ter diálogo com Deus. A família precisa ter diálogo com a igreja. Como é que é isso, pastor? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre 3 diferentes canais de comunicação da família. Primeiro, a família e seu relacionamento e sua comunicação com Deus. O ser humano é criatura de Deus. Todos sabemos disso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Então, o homem, o ser humano é criatura de Deus. Ele vive em Deus. Abre aí, coloca aí para mim aí, pessoal lá do Data Show. Coloca aí, Atos capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos. E nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Segura aí, não tira não. Preste atenção, irmão, porque nele vivemos. Vivemos em Deus. Amém, igreja? Vivemos em Deus, e nos movemos, e existimos em Deus. Nos movemos em Deus. A nossa vida está em Deus. Aleluia. Ele vive em Deus. O homem, a criatura de Deus, vive em Deus. Ele vive para Deus. E ele um dia vai voltar para Deus. Abre aí em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Coloca aí. É que o pó volte à terra como o era. E o espírito volte a Deus que o deu. Então, irmãos, o que nós entendemos aí? O ser humano é criatura de Deus, ele vive em Deus e um dia ele vai voltar para Deus. Logo, o homem tem necessidades espirituais. Coloca aí para a gente aí no livro de Salmos 42, verso 1 e 2. Coloca. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O homem, ele tem necessidade de Deus. O homem, ele precisa de Deus. Assim como os guardas inspiram pelo romper da manhã, assim suspira por Deus a minha alma. Aleluia. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira por ti, ó Deus, a minha alma. Nós temos necessidades de Deus, irmãos. A família, inclusive, ela tem relegado Deus a um plano secundário. Deus tem estado esquecido em muitos lares. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Eu disse aqui que a família tem renegado Deus. Deus dentro das famílias tem sido esquecido ou tem sido colocado de lado. Tem deixado Deus de largo. A gente faz de tudo. A gente vai para tudo quanto é canto. A gente vai para tudo quanto é lugar. A gente faz de tudo, mas não corre para os braços de Deus. Não vai para a presença do Senhor. A família, irmãos, precisa ter esse comportamento de vir para os pés do Senhor. Quando a família voltar, irmãos, a se prostrar diante do Senhor. Quando a família começar, aleluia, a trazer Deus para dentro de si, para o centro dela, pode ter certeza que as coisas, familiarmente falando, vai melhorar e vai melhorar muito. Deus vai agir com grande poder, porque fazendo isso, você vai estar valorizando a glória e o poder de Deus. Você vai estar priorizando Deus. Nada na tua vida, nada dentro da tua casa pode ser maior do que Deus. O Senhor tem que ser, Ele precisa ser
prioridade dentro da tua casa. Pega os teus filhos, pega a tua esposa, pega o teu esposo, leve todos eles à presença do Senhor e vai conversar com ele. Conte para ele os teus problemas, conte para ele as tuas necessidades, conte para ele as tuas causas. Ah, mas é verdade, temos problema dentro do lar, temos dificuldade dentro do lar, às vezes a contenda assim, mas irmãos, se a família estiver aos pés do Senhor, tudo isso será amenizado. Sabe por quê? Porque a glória de Deus há de se manifestar e vai dar, aleluia, sabedoria para você lidar com esta situação e a vitória virá para dentro do seu lar. Você pode aplaudir ao rei por isso, irmãos? O relacionamento, irmãos, o relacionamento com Deus se estabelece através de algumas situações bem práticas para nós. Como é que se estabelece o relacionamento da família com Deus? Primeiro, através do novo nascimento. Segundo, através da conversão. Terceiro, através da regeneração. Abre aí para a gente, aí no livro de João, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Abre aí para nós. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. 3. Jesus respondendo e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, igreja? Para que se tenha um relacionamento estabelecido com Deus, é necessário isso, olha, nascer de novo. Ter uma vida regenerada. Ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Aleluia. É necessário, irmãos, se cultivar, tendo cuidado da vida espiritual, através da oração, através do estudo da palavra de Deus, através da comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Amém, irmãos? Nada deve bloquear, nada deve, irmãos, impedir, nada deve atrapalhar o relacionamento da família com Deus. Por isso, nenhum pecado pode estar nesta linha de comunicação. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, ele vai falar para nós assim, irmãos. Coloca lá, irmãos, capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela, ou seja, com a sua mulher, né? Com entendimento, dando a honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Aí ele fala aqui embaixo, ó, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vamos falar junto essa última parte do texto aqui? Vamos lá? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Vou contar de 1 a 3. Mas, irmãos, respira fundo e solta bem gostoso. Vamos lá? 1, 2, 3. A forma para que a família tenha um relacionamento com Deus é através dessa que eu citei aqui para os irmãos. A sua salvação, a regeneração, através da oração, através da palavra de Deus, amém? E no que diz respeito à oração, irmãos, nada pode impedir o nosso relacionamento, a nossa aproximação para com o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, se houver algum erro, presta atenção, se houver alguma falha, se houver algo no sentido de pecado,
Irmãos, dentro da família, pode ter certeza, as orações, elas não serão ouvidas. Você vai dobrar os teus joelhos e vai chorar, e vai gritar. Irmão, se houver pecado na tua vida, dentro da tua casa e dentro da tua família, tu vai ficar orando o tempo que for e não vai ter resposta de Deus. Porque o pecado impede as orações. O pecado, irmãos, que há entre um homem e uma mulher, impede Deus de ouvir as tuas orações. E não pode. Tira o pecado do meio de vós. Irmão, tire o atrapalho do meio de vós, para que quando você dobrar os teus joelhos, aleluia, Deus atende o teu clamor e a tua família é abençoada para a glória e honra do nosso Deus. Aplaudam a Ele por isso, em nome de Jesus. Aleluia. Porque nada pode bloquear, nada pode impedir, nada pode atrapalhar o relacionamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo, ou melhor, da família com o Senhor nosso Deus. Se houver pecado, as suas orações não serão ouvidas. Segundo, a família e o seu relacionamento com a igreja. Nós falamos da família e seu relacionamento com o Senhor Jesus. E a família, agora a família e o seu relacionamento com a igreja. A família, a sua comunicação e o seu relacionamento com a igreja. A igreja é uma instituição divina, todos sabemos disso. No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18, lembra da história? Que o Senhor pergunta assim: quem é que as pessoas dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram assim: Senhor, um diz que tu és Elias. E outro diz, outros falam que tu és um profeta. E outros falam que tu és Moisés. Aí Jesus vira para eles e fala assim: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta e fala assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vira para ele e fala assim: e tu és Simão Bar-Jona, ou seja, Simão, filho de Jonas. E quem te revelou isso não foi carne e nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, ou seja, a pedra que Pedro falou que era o próprio Jesus, ele fala: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja, ela é uma instituição de Deus. Amém, irmãos? Quem é a igreja aqui? Levanta as mãos para o alto assim. A igreja é uma instituição divina. Abre aí para mim aí no livro de Atos 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Baseado nisso, irmãos, é muito importante que a família estabeleça um ótimo relacionamento com a igreja. Como pastor? Se identificando com a igreja. Frequentando-a. Normalmente. Servindo-a. Amando-a. Contribuindo para a igreja, como a irmã colocou aqui. Dizimando, ofertando. Tendo uma participação grande na igreja, porque a igreja somos nós. Nós quem, pastor? Nós, os salvos, os remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja aqui que um dia vai morar no céu. A família tem que estar relacionada com ela, porque a família, irmãos, é a miniatura da igreja. E a igreja é a extensão da família. Amém? Tudo começa lá dentro de casa. Você ora lá, você adora lá, você glorifica lá. Depois vem completar aqui, com todo mundo junto, irmãos.
Aleluia. Todo mundo junto, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém, igreja? E na medida que nós, a igreja, junta, começa a louvar o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, ele toca os céus. Irmãos, e quando toca os céus, Deus não aguenta. Ele abre as comportas dos céus e derrama as suas copiosas bênçãos. Irmãos, é mediante a nossa adoração, é mediante o nosso louvor, é mediante a nossa comunhão, irmãos, é mediante estarmos umbrados juntos, aleluia, amém, igreja? É mediante isto que a glória do Senhor vai se manifestar. Aprendemos isso aqui hoje pela manhã, aleluia. A glória de Deus, ela vai se manifestar quando não há pecado entre nós, irmãos. Quando eu falei aqui outro dia, irmãos, que nós somos a igreja de Jesus Cristo, nós somos o corpo, ele é o cabeça. Quando um membro está enfermo, toda a igreja, ela sofre, ela sente a dor. A gente precisa ter consciência disto em nome de Jesus. Amém, igreja? Quando um membro, um corpo é composto de vários membros, e quando uma unha está ferida, quando uma unha está machucada, irmãos, todo o corpo sente a dor. Assim, querido, e a igreja, irmãos, o corpo não pode estar distante de um membro. Aleluia. Ou a igreja tem que estar em comunhão, e tem que estar em comum acordo, tem que estar juntos, unidos. E quando esta igreja clamar, quando essa igreja abre a boca para adorar e para exaltar o nome do Senhor, irmão, Satanás não resiste, ele sai em retirada, aleluia, e a nossa adoração toca os céus, aleluia, a glória de Deus desce, irmão, a presença de Deus se manifesta, porque nós somos a igreja do Senhor, e a nossa família precisa estar imbuída nisto, envolvida nisto. Traga os seus para a presença de Deus, irmãos. Queridos, não critique a tua igreja. Porque, irmãos, olha que negócio estranho. Se nós somos a igreja do Senhor, e eu também sou a igreja, aí, queridos, eu abro a minha boca e critico a igreja. Eu estou criticando quem? Eu estou criticando a mim mesmo, porque eu sou a igreja. Se eu falo mal da igreja, eu estou falando mal de mim mesmo. Se eu aponto de alguma forma a igreja, porque essa igreja não presta. Eu sou o quê? Eu sou quem? Mas essa igreja é ruim demais. Então, eu tô falando, quem é ruim? Essa igreja, tudo não vale nada, tudo ruim. Está falando de quem? De você. É eu que não presto, eu que não falo nada, eu que sou ruim, eu que não faço nada, eu que não desenvolvo nada, eu que crio nada, sou eu. Deixa de ser bobo, para de criticar a igreja. Tu está criticando a você mesmo. É melhor você abrir a boca e fazer o quê? Abençoar, fazer como Paulo falou aos Efésios, lá no capítulo 4. Que saia da tua boca toda palavra que seja proveitosa para a edificação daqueles que a ouvem. Você pode aplaudir ao rei por isso, irmãos? Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus. Geralmente, a família que tem um bom relacionamento com a igreja é uma família integrada, é uma família instável, é uma família feliz. A família de Deus, que é a igreja, e consequentemente, a família de Deus, que é a igreja, e a família que é integrada à igreja, ela é estável, ela é alegre, ela é feliz. Nós temos que estar sempre sorrindo. Nós temos que estar sempre alegre. Como a igreja de Jesus Cristo, juntos, unidos, fechando juntinho, irmão, fechando as brechas. Fechando as brechas. Com esse comportamento, o diabo não entra e nós somos felizes, um ajudando o outro, um orando pelo outro, um clamando pelo outro, um buscando a presença de Deus pelo outro, intercedendo pelo outro. A Bíblia ensina isso. É o que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Porque somos um povo.
Povo de Deus, a igreja de Jesus, ele é o cabeça. Amém, queridos? Diga assim, glória a Deus. Eu fico observando a minha família. A minha casa, por exemplo, todos são envolvidos na obra de Deus, todos. Aqui um canta, aqui um prega, o outro ora, o outro intercede, o outro toca. A família toda envolvida. Meu filho, a minha filha, meu genro, a minha nora, até o meu netinho. Hoje eu estava vendo ele batendo ali, estava desesperado naquele negócio ali, o Carlinhos. Quem viu aí? Não sei se estava fazendo algum barulho ali, mas que estava batendo, estava. E estava todo empolgado ali. Está lá. É a família toda. Ah, se essas famílias de todos nós estivessem envolvidos nisso. Está envolvido, a sua família está envolvida com as coisas de Deus? Se não está, irmão, traga ela para isso. Número 3, para a gente terminar. Eu falei sobre a família e o relacionamento com Deus, né? A comunicação com Deus, a família, seu relacionamento e sua comunicação com a igreja. Agora a família e seu relacionamento e sua comunicação consigo mesmo. Entre si. O que foi, Marcilene? Ai, Jesus. Eu escutei daqui. Para isso, irmãos, é importante, para que haja um relacionamento entre si, dentro da família, primeira coisa tem que ter doação. Doação. Em Lucas 6,38, se não me foge a memória, deixa eu ver se eu lembro aqui, diz assim, que a melhor coisa é dar do que receber. Coloca aí para ter certeza. Lucas 6,38, coloca aí. Lucas 6,38, põe para a gente aí. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Está aí, ó. Doação, dai. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Se doe para o seu esposo. Se doe para os seus filhos. Se doe para a sua esposa. Se entregue, irmãos. Aleluias. Não pode haver egoísmo dentro de um relacionamento. Até porque não é mais um, são 2, 3, 4. Então não pode ter egoísmo dentro de uma família de 2, 3, 4, 5 pessoas. Não pode haver egoísmo. Amém? Tem que haver renúncia. Abre mão da sua própria vida para se doar para os seus. Tem que haver renúncia, renunciar às suas vontades, renunciar ao seu eu. Eu estava ouvindo hoje um testemunho de um rapaz que chegou na farmácia. Irmãos, a gente conversa, assim, tem que entender essas coisas, isso é muito forte. Aí a gente conversa, principalmente pastor, pregador, ele ouve alguma coisa, quando chega no púlpito, ele prega e ele fala. Um certo pastor, ele dizia o seguinte: quando um pastor chegar na tua casa, por favor, receba ele bem. Dê tudo para ele. Faça do bom e do melhor para ele. Porque quando ele chegar no púlpito, ele vai pregar, ele vai falar. E se você fez o bem para ele, vai falar do bem que você fez para ele. Mas se você fizer mal, ele vai falar também. E o negócio não vai ficar legal. Então receba bem o pastor aí. Amém, irmão? Receba bem o pastor na sua casa. Por favor, né, Marildo? Qualquer dia desse eu vou lá tomar um café lá contigo. Eu estava na casa do irmão hoje, conversando com ele, e ele me contou lá um testemunho interessante. Em que um pai e o filho saiu do hospital e entrou na farmácia para comprar o remédio. E quando pediu lá o remédio, ficou num precinho um pouco salgado, mas ele prometeu dar o desconto lá, o vendedor lá, dar o desconto, né, para o pai, dar o remédio para o filho. Só que o pai tinha saído do lado no botequim e comprou uma latinha de Brahma, daquelas compridas, aquelas grandonas, Brahma, as grandonas assim. Aí quando ele vê com aquela lata de Brahma na mão, né, uma das mais caras, né, na mão, ele perguntou: e aí, como é que foi isso aí? Ah, pô, pai, ficou tanto, ele está muito caro. Vê aí se não tem aí um genérico aí. Aí o vendedor virou para o pai e falou assim: como é que é o negócio?
Quanto é que custa essa cerveja sua aí? Essa aí é a mais barata ou é a mais cara? Aí citou para ele algumas. Você tomaria tal cerveja? Ele, não, é muito ruim, é muito barata. Tu tomaria outra também? Não. Então como é que você quer dar o pior remédio para o seu filho? Para o seu filho. Aí o camarada pensou 2 vezes e disse, você tem razão. E acabou comprando o remédio que teria que comprar para o filho. Irmãos, o que eu quero dizer isso aqui com os irmãos? Aleluia. Doação. Você já não é mais você, é a sua família. Você renuncia às coisas para você, para poder fazer para a sua casa, para a sua família. Você renuncia, às vezes, o melhor para você, para doar para os seus. Aquele homem não iria fazer isso se não tivesse recebido uma repreensão na hora. Ele queria dar o remédio genérico para o filho e tomar a melhor cerveja. Amém? Então, o que é necessário? Bem, se aquele bebe, tome a pior, mas dê o remédio para o filho que é o melhor. Amém? Libera as coisas boas para a sua casa. Libera o melhor para os seus filhos. Amém? É doação. Isso é uma comunicação que há dentro de casa, entre os pais. Você, irmãos, vai doar, você não vai ser egoísta, você vai renunciar às suas próprias coisas e você vai ser uma pessoa perdoadora. E além de ser perdoador, você vai ser fiel ao seu lar, você vai ser fiel à sua família, porque foi esta que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, irmãos? Haja com a sua família com sinceridade. Haja com sua família com apreciação, com diálogo. Isso é importante dentro de uma casa. Elogia aquilo que o seu filho faz. Elogia aquilo que a sua esposa faz. Mesmo que o arroz saia um pouquinho salgado, não tem problema. Mas você pode dizer para ela, filha, está um pouco salgado, mas eu tenho certeza que no próximo você vai melhorar o negócio aí. Mas elogie, fale algo, irmãos. Diga para ela que ela está bonita. Diga para ela que ela está linda. Eu falo isso de cadeira, porque eu falo para minha esposa. Eu digo, como é que você está bonita? Ali, ó. Você está linda. Ontem mesmo eu falei para ela. Você está bonita? O que houve? O negócio aí também está chamando a minha atenção aí, ó. O negócio aí está meio bom aí. Né? A comida, então, eu elogio sempre. Porque isso é fundamental no relacionamento da casa, no relacionamento da família. Ah, vai ter problema? Claro que vai ter. Vai ter dificuldade? Claro que vai ter. De vez em quando a tampa da panela vai cair? Vai, sim, claro que vai cair. Mas é necessário, irmãos, em meio a tudo isso, ser perdoador. A tampa da panela cai, mas você pega a panela, bota lá de novo no lugar e pede perdão. E segue em frente. E Deus vai abençoar você. Deus vai abençoar a sua casa. Tenha um coração perdoador e ponto final. Tenha consideração, tenha respeito pela sua casa, pela sua família. Nós lemos aqui no livro de 1 Pedro 3,7, né? Que nós temos que honrar a mulher como vasos mais fracos, para que não sejam impedidas as nossas orações. Quando há isso aí, a glória de Deus há de se manifestar. Nada, irmão, de viver como gato e rato. Ou melhor, gato e cachorro, ou cão e gato, coisa assim. Porque o amor, ele é fundamental. Lembra do que fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 13? Coloca para a gente aí, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo, acho que é o 4, ou melhor, versículo, cadê? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, isso aí. 1 Coríntios 13, verso 4. Olha o que fala sobre o amor aqui, irmãos. Para dentro da sua casa, ó. Que coisa linda. Vamos lá, queridos. A caridade, olha bem, irmão, presta atenção. A caridade é sofredora. É benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. 5. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. 6. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê,
tudo espera, tudo suporta. 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. O amor é isto. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Quem ama, cuida. Quem ama, zela. Então, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus filhos. Amém? Traga eles para a presença do Senhor. Envolva a sua família com as coisas de Deus, com a obra do Senhor. Ore com eles dentro da sua casa. Amém, igreja? Infelizmente, hoje, irmãos, a família mora na mesma casa e nem sempre vive em comunhão. Muitas famílias até desconhecem e ignoram a necessidade uns dos outros. Amém? Olha que coisa triste quando você está dentro da sua casa, você, seu marido, seus filhos, todo mundo junto, e não se olha, não se vê, não se compreende, não se entende. Isso é muito ruim, principalmente quando somos cristãos, quando somos evangélicos. Satanás adora esse tipo de comportamento para poder ficar acusando você diante do Senhor, porque Ele é o nosso acusador. Olha lá, Senhor, os teus filhos, como é que eles brigam, olha lá, olha a confusão, olha como é que a panela voa, olha só, estão igual cão e gato, briga o tempo todo. Olha lá, Senhor, nos acusando diante de Deus. Mas se nós tivermos uma vida na presença de Deus, buscarmos ao Senhor e levar a nossa família, aleluia, aos braços de Deus, pode ter certeza, irmãos, que o Senhor vai mudar a história, vai abençoar, você vai ser feliz e a tua igreja vai ser uma potência nas mãos do Senhor. Amém, igreja? Porque tudo começa lá. Se a tua casa está bem, a igreja está bem também. Se tu está unido lá, você vai estar unido aqui também. Se você está alegre lá, você vai estar alegre aqui também. Se você está feliz lá, você vai estar feliz aqui também. Mas se você não está feliz lá, aqui também tu não vai estar feliz, irmãos. E vai acontecer aquilo que nós falávamos aqui, né, irmã? É o tipo do crente. Né? O crente, a pessoa que se converte aqui, novinho, ele chega e senta no primeiro banco. Lá atrás, no último banco. Aí depois, ele vai crescendo, vai buscando ao Senhor, vai orando e vem chegando para frente. Vem chegando, até chegar aqui no púlpito. Mas se ele começar a desprezar as coisas de Deus, não ter uma vida na presença do Senhor, negar a glória do Senhor, ele vai se esfriando na fé e vai voltando, vai ao contrário, vai voltando. Aí senta no primeiro banco, depois senta no terceiro, senta no quarto, senta no outro. E daqui a pouco, onde é que ele está? Lá fora. Porque desprezou a glória do eterno, a glória do Senhor Jesus. Desprezou a presença de Deus na sua vida. Virou as costas para Deus. Assim, irmãos, é a nossa família. Se desprezarmos a presença de Deus dentro da nossa casa, daqui a pouco um filho está saindo. Daqui a pouco a filha também não vem mais para a igreja. Daqui a pouco o marido vai se esfriando, a esposa também, daqui a pouco a família toda está no mundo. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer a sua família na presença de Deus. Deus quer que você profetiza e diga: eu e minha casa servimos ao Senhor. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus.